tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minhas bênçãos será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Quem sentir a vontade pode se colocar de pé para adorar o Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Bom dia, Primeira Igreja Batista em Maricá. Eu te saúdo com a paz do nosso Senhor, amém? Queria saudar também os irmãos e amigos que nos assistem pela internet, dizendo que este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós vamos louvar ao nosso Deus com um cântico que diz: abraça-me. Mateus 18:3 diz que se não tornarmos como criança, jamais veremos a Deus. Então esse cântico fala sobre isso. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Que essa possa ser a nossa oração nesta manhã.
que possamos nos tornar como crianças, dependentes do nosso Pai, dependentes do nosso Deus. Louve nesta manhã, louve com todo o seu coração. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Braços de amor. Você pode louvar? Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Amém. Isaías 43, verso 2 diz que quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Glória a Deus por essa palavra. Deus está conosco e cuida da gente nos mínimos detalhes. Temos experimentado sobre Deus nesse tempo e sabemos que tudo que passamos, Deus está ao nosso lado. Ele é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente. Essa música diz que sobre as águas, se o sol se pôr e a noite chegar, o Senhor está conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vitória todos os dias. Louvemos ao nosso Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Cantemos todos juntos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Ele é quem te cobre debaixo das suas mãos. Ele é o seu abrigo. Cante bem forte. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, pra respirar e me faz andar, sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Bem baixinho, vamos cantar. Puxa bem forte esse aleluia agora. Vamos juntos. Aleluia. 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 Pro Senhor é o melhor, mais forte. Submergir a tu, me traz à tona lá do fundo, e te dá o fôlego
fôlego que você precisa para caminhar e me faz andar sobre as águas. Se é problema de saúde, se é tristeza, se é porta de emprego, é o Deus que está aqui que vai abrir as portas. É Ele que vai curar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai libertar. Cante bem forte. És o meu dono, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos dar aleluia a Ele mais uma vez. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Aleluias. Glória a Deus do universo, Deus de poder criador, digno, fiel e eterno, fonte de luz e amor, Emanuel, Deus conosco, justo Senhor nosso Deus, reina acima de tudo, todos os mundos são seus. Eu vou louvar, eu vou cantar, glórias a Cristo Jesus, vou me prostrar e adorar a quem venceu
atento à agenda da sua igreja. O Agenda desta semana está no ar. Encontro da equipe pastoral com toda a igreja. Sábado, dia 29 de julho, das 8 da manhã às 16 horas. Café da manhã, esporte, piscina, futebol, muito bate-papo e uma palavra especial do nosso pastor. Fale hoje ainda com a Base Serviço, seminarista Miguel Sardinha. Não fique de fora! E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Parabéns aos aniversariantes dessa semana. Deus abençoe a sua vida e o seu casamento. Fique ligado ao que aconteceu de melhor. Meus queridos irmãos daí da PIB de Maricá, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade aprazível de aqui estar com representantes desta igreja, atuando aqui muito significativamente na Assembleia da Convenção Batista Fluminense. A Convenção Batista Fluminense existe para servir as igrejas, existe com o propósito de ajudar especialmente aquelas igrejas que precisam aperfeiçoar sua estrutura, suas metodologias, e ela serve capacitando pessoas, dando orientações, enfim, existe para evangelizar. Por exemplo, durante esta Assembleia, dentro de alguns minutos estaremos saindo para batizar 32 pessoas dentro de uma penitenciária, e é fruto do seu trabalho. Eu quero dizer muito obrigado, porque o seu missionário, atuando nesta penitenciária, nós, como Convenção Batista Fluminense, através do Departamento de Evangelismo e Missões, podemos realizar esse trabalho, que é o seu trabalho. Não são nossos missionários, são os seus missionários que estão atuando. E só nessa penitenciária já batizamos mais de 100 presidiários. E é um motivo de agradecermos a Deus, porque pela primeira vez esses 32 presidiários se tornarão membros de igrejas batistas. Membros de igrejas batistas. Todos os anteriores, nenhum dos que foram batizados no passado se tornaram membros de igrejas batistas, porque havia uma resistência. Mas desta vez
nós teremos a alegria de recebê-los quando saírem da prisão como membros de igreja. É um trabalho que haverão certamente vários desdobramentos em assistência a essas pessoas. Hoje à noite, com permissão da juíza, teremos aqui celebrando ao Senhor e dando testemunho da transformação que Jesus fez em suas vidas, vários presidiários, inclusive um deles que já é pastor da Assembleia de Deus, porque fora evangelizado, fora discipulado por seu missionário. Entretanto, na ocasião não havia nenhuma igreja que o recebesse, mas ele foi acolhido pela Assembleia de Deus e hoje é um pastor servindo ao Senhor. É motivo de dar glórias a Deus, citando apenas esse trabalho. Eu agradeço muito a Deus. Tem muitos outros que oportunamente a gente poderá falar a respeito, como na capelania educacional, capelania portuária, capelania universitária, trabalho de evangelização através dos esportes, como o Lar Batista tem desenvolvido, enfim, tantos outros trabalhos que são extraordinários, trabalhos estratégicos de plantação e fortalecimento de igrejas. E eu mando o meu abraço, a minha gratidão a você que está muito bem representado aqui pelo pastor Cândido, pelo pastor Elisier, pelo pastor Mário Barreto, enfim, outros membros da igreja que aqui estão atuantes e representando esta tão operosa e relevante igreja. Muito obrigado, um beijo no coração, Deus abençoe muito a vocês. A Assembleia da Convenção Batista Fluminense tem sido uma grande bênção aqui na cidade de Raposo. A gente tem visto o empenho da equipe para receber, o trabalho dos irmãos da convenção. Enfim, nós estamos numa Assembleia pacífica, marcada por um ambiente de aprovação dos relatórios, não estamos tendo discussões acaloradas, pelo contrário, o povo está se unindo para a aprovação dos relatórios e planos para o trabalho Batista Fluminense. Eu quero destacar como ponto alto dessa Assembleia as mensagens que temos recebido da parte do Senhor, riquezas para o nosso coração, norteando mesmo todo o trabalho denominacional. Estamos com mais de 300 mensageiros inscritos, uma representação boa de igrejas, foram recebidas muitas igrejas aqui, novas arroladas no quadro da Convenção Batista Fluminense. Enfim, um tempo de paz e celebração, realmente desafio para anunciarmos a palavra do Reino de Deus. Olha, o pastor de vocês está aqui, rapaz, firme, trabalhando e fazendo o melhor por essa convenção. Parabéns aí pelo tempo de paz na igreja, pela liderança pastoral que os irmãos têm, e que Deus abençoe. É o abraço que deixo com os irmãos. Querida Primeira Igreja Batista de Maricá, é com muita alegria que estou aqui com o meu querido pastor Cândido, amigo, contemporâneo do Seminário do Sul, um amigo que nós temos no coração, e dou graças a Deus porque ele voltou da Bahia para estar conosco outra vez no Rio de Janeiro, na nossa Convenção Batista Fluminense. Eu sou o 4º secretário eleito nesta Assembleia e sou grato a Deus porque essa igreja é uma igreja cooperante, participante, e agora com o seu pastor ativo outra vez, participando das nossas atividades. E nós agradecemos a igreja, porque essa igreja tem sido uma igreja parceira, companheira, e com o seu novo pastor, pastor Cândido, nós vamos alçar grandes voos. E a minha oração é ver a igreja triunfante, brilhante e buscando o reino a cada dia, para a glória de Deus e para o benefício nosso como igreja do Senhor. Com muita alegria nós estamos aqui participando da 109ª Assembleia da Convenção Batista Fluminense, num momento ímpar na nossa vida de podermos ouvir mensagens maravilhosas, edificantes, que traz muita inspiração para nós, e é maravilhoso podermos perceber que vale a pena investir no reino de Deus, na pessoa que celebra o Senhor, que está disposta a servir ao Senhor. Então nós estamos aqui neste momento celebrando o Senhor pela 109ª Assembleia da Convenção Batista Fluminense, e queremos dizer para os irmãos que foi um momento maravilhoso, que pudemos ouvir mensagens que trouxe muita edificação para nós, e nós podemos aqui então poder rever quanto tem sido importante o trabalho Batista Fluminense no nosso estado do Rio de Janeiro.
Eu quero então, com esta palavra, dizer à Igreja Batista de Maricá, muito obrigado por ter nos enviado aqui para esta Assembleia. Deus tem abençoado de forma tão poderosa, tão grandiosa, e eu falei e repito, eu louvo a Deus estar vivo nesse tempo, vendo as coisas acontecerem. Tem sido mensagens poderosíssimas, informações preciosas também, até os debates também sendo muito abençoados, culminando com um batismo de 32 presidiários. Eu vou estar daqui a pouco lá pregando na prisão e vou estar com o presidente da convenção, vou estar também batizando algumas pessoas queridas ali e voltando a poder prosseguir, falando amanhã aos homens de nossa convenção. Enfim, é uma assembleia que marca todos nós. O povo está encantado com o que está acontecendo aqui, o que Deus está fazendo com a gente aqui. Parabéns ao povo batista fluminense, parabéns à 109ª Assembleia da Convenção Batista Fluminense. É uma bênção, tem abençoado vidas e vamos sair daqui a pouco à tarde, pastor, para abençoar a cidade, casa em casa, rua por rua, e no comércio, cada comércio, entregando folhetos, falando de Jesus e culminando com um grande culto ao ar livre, onde Deus vai falar com poder às vidas e corações. E vamos encerrar sábado festivamente. Por isso, a nossa gratidão ao Senhor e que Deus continue abençoando o povo batista fluminense. É o meu desejo e será para sempre a minha oração. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Primeira de Maricá. É um prazer me dirigir aos irmãos e nós sabemos da visão missionária da igreja. Estou aqui na Assembleia da Convenção Batista Fluminense. Estamos trabalhando com missões nacionais em todo o estado. Brevemente estaremos aí mostrando alguns projetos. Já fomos 3 vezes recentemente na Amazonas. Temos lá a grande Amazônia com 10.000 comunidades que precisamos chegar. Não tem nenhum trabalho evangélico, mas a Igreja de Maricá vai continuar sustentando as cordas. Compreendemos que são muitos projetos, mas a igreja nessa nova fase vai continuar marchando, olhando para Jesus, sendo uma igreja missionária. Um abraço missionário a todos os irmãos dessa igreja. Meus queridos irmãos, amigos, eu sou o pastor José Armando Sidaco e eu estou aqui em Raposo, na Convenção Batista Fluminense. Tem sido dias de aprendizado, de mensagens muito inspiradoras e inspirativas, ao mesmo tempo decisões estão sendo tomadas, enfim, está sendo uma bênção muito grande e ela não terminou ainda. Por isso eu peço a você, quando você estiver, que você ore pela nossa convenção, para que então, até o seu final, tudo transcorra nesse clima de paz, de bênção que tem sido e de crescimento para a nossa denominação. Olá, Primeira Igreja Batista em Maricá. Assim foi a nossa Convenção Batista Fluminense, a 109ª. Temos certeza que a nossa igreja está no rumo certo. Tivemos aqui a oportunidade de receber palavras maravilhosas da parte de Deus por meio de pastores inspirados para nos falar sobre a integridade na pregação da palavra, fidelidade à palavra. O reino de Deus se manifestou aqui. Um tempo de paz, de harmonia, de unidade entre muitas igrejas e colegas. Tenho certeza absoluta que a Primeira Igreja Batista em Maricá há de continuar sendo este farol, esta cooperadora com a nossa convenção. Que o pastor Vanderlei Marins seja uma bênção tanto quanto o pastor Geraldo Jeremias foi nestes 2 últimos anos. Que todos os pares sejam abençoados e que, em nome de Jesus, em breve estejamos mais uma vez na Convenção Batista Fluminense, recebendo tanto do Senhor e também podendo cooperar com eles. Que Deus abençoe a Primeira Igreja Batista em Maricá, pelo investimento que fez nos pastores Elisier, no pastor Mário. Foram uma bênção os nossos pastores aqui. O pastor Elisier trabalhando com a programação, o nosso querido pastor Mário trabalhando com o Conselho Fiscal. Foi lindo ver o trabalho desses amados servos de Deus. Que o nosso Deus nos fortaleça para que no próximo ano toda a equipe de pastores da nossa igreja esteja aqui também participando da Convenção Batista Fluminense. Que você seja inspirado e que você continue cooperando e fazendo diferença no estado do Rio de Janeiro.
Este foi o Agenda desta semana. Acompanhe as atividades da nossa igreja pelo Instagram. E os nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Em agosto, o nosso aplicativo. Até a próxima! Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos celebrar também ao nosso Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Lembrando que este trabalho de cooperação entre as igrejas batistas faz com que o Evangelho avance no nosso estado. Alegra-nos o coração saber que 32 presidiários foram não apenas batizados, mas ainda cumprindo pena, se tornando membros de uma igreja batista. Você ouviu ali que o que o pastor, secretário executivo, Hamilton Vargas disse. Já são mais de 100 batizados. Mas desta feita, estes 32 serão chamados de nossos irmãos também. Havia uma resistência. E a resistência não estava no céu. A resistência não estava no Espírito Santo. A resistência estava em nós mesmos, na igreja, que não consegue ou não conseguia entender o propósito de Deus. Mas graças a Deus, estes que foram batizados nesta convenção já se tornaram membros da Igreja Batista, mesmo cumprindo com a justiça o seu dever. Isso é lindo, irmãos. E você, de fato, é responsável por isso. Os dízimos, as ofertas, o plano cooperativo, o nosso trabalho, o nosso interesse pelo trabalho dos batistas no nosso estado. Isso vai refletir na nossa própria vida. O nosso estado vai melhorar, nossa cidade vai melhorar, o nosso bairro vai melhorar, o nosso condomínio vai melhorar, o nosso prédio, o nosso vizinho, todos nós vamos melhorar à medida que o Evangelho da graça de Deus alcançar cada bairro, cada rua, cada viela, cada beco da nossa cidade. Por isso, queridos, vamos ofertar, vamos dizimar e fazer de tudo para que este Evangelho chegue até aqueles corações que tanto necessitam. Enquanto estivermos cantando, deixe o seu lugar e venha adorar ao Senhor também com os dízimos e com as ofertas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado nela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos uma vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo em todo tem, está quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é por nós. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos capacita, autoriza
e abre portas para que o teu evangelho cresça. E à medida que a verdadeira palavra de Deus crescer, como crescia em Samaria, e o texto bíblico nos diz, e havia grande alegria naquela cidade. Não é a razão de termos muitas pessoas dizendo-se evangélicos, que realmente há muitos cristãos hoje no Brasil. O que nós queremos, Pai, para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação, não é o crescimento dos evangélicos, não são números estatísticos. O que nós queremos são discípulos de Jesus, cristãos comprometidos e dispostos a seguir a Cristo, dispostos a cumprir o ID, dispostos a devolver ao Senhor o dízimo, a oferta, mas também cumprir os seus deveres com o Estado, com o município, com a justiça. Sim, Deus, nós queremos ser cidadãos dos céus, mas também cidadãos na terra. Nós queremos as coisas do alto, mas queremos ter uma vida estreita contigo aqui embaixo também. Nós queremos, Pai, fazer muito pela nossa cidade, mas antes queremos fazer por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa esposa, esposo, filho, filha, vizinhos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, e que em nome de Jesus continuemos a crescer no conhecimento da Tua Palavra, e que este conhecimento norteie a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, e tenha misericórdia de nós, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Estejam assentados, irmãos. Nós não queremos ficar na superfície nem do conhecimento, muito menos da fé e muito menos da prática daquilo que estamos aprendendo e conhecendo. Então chegamos hoje a Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Hoje nós estamos com um pequeno problema técnico, você não vai participar pelo telão, mas você tem a Bíblia e você vai abrindo à medida que os textos forem mencionados, para que você possa marcar, sublinhar na sua Bíblia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As verdades sobre o reino de Deus devem conduzir cada um dos peregrinos da fé a uma vida simples, humilde, honesta, reconhecendo assim que é pecador, e logo após receber consolo proveniente da fé em Jesus, que o redimiu de todos os pecados. Em Mateus 5, 6, então, Jesus ensina aos ouvintes e a seus discípulos de qual justiça eles deveriam ter fome e sede. Aqueles que criam em Jesus precisavam aprender que mesmo padecendo, mesmo sofrendo, mesmo debaixo de um império dos mais cruéis de toda a história, pior do que o império babilônico, muito pior do que o assírio, infinitamente pior do que os dias ou os 430 anos que o povo ficou sob o domínio dos egípcios.
Agora os romanos crucificam e expõem na caminhada os corpos dos judeus e daqueles que estavam infringindo regras e leis romanas. Os dias eram terríveis, havia escassez de comida, água, o povo estava sofrendo muito, havia dor, tristeza, lamentos, revoltas, mortes aos judeus. Mas a justiça que veio de Deus por meio da fé nos leva a viver a vontade dEle, como sendo a nossa própria vontade, ainda que não a desejássemos. Quantas coisas você já pediu a Deus, mas Deus não lhe deu? E quantas coisas você não pediu e estas vieram ao teu encontro? E lá diante de dor e sofrimento, você clamou, chorou, pediu, mas não recebeu. Mas se você tem a Jesus, a justiça de Deus, que veio à sua vida por meio da fé, então você não apenas se identifica com a vontade de Deus para a sua vida, mas você reverencia a justiça de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus. Você o adora em meio a estas tribulações. O apóstolo Paulo, quando descobriu isso, ele disse: agora eu me alegro muito mais nas minhas tribulações. E às vezes, irmãos, como cristãos, nós não entendemos a razão da nossa tribulação, a razão dos problemas que nos sobrevêm. E é exatamente por isso, queridos, que nós, os que já temos a Cristo Jesus como Senhor, Salvador, dirigente da nossa vida, é exatamente por isso que nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre o que é justiça de Deus. Jesus disse certa vez em Lucas 22:42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Em Filipenses 3, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de cumprir a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, não a nossa justiça, mas a justiça que já está declarada desde a eternidade e que nos foi revelada por meio do Espírito Santo, e Ele abraçou o nosso coração. Daí para frente, irmãos, nós conseguiremos viver, mesmo debaixo de tropeços, de lutas, de quedas, e levanta aqui, cai ali, alguém chega, levanta, pega pela mão, levanta, outro chega, ajuda, e você vai passando, mas em todas essas fases da vida, você vai passando glorificando a Deus, você vai passando agradecendo a Deus, entendendo, queridos, que tudo Ele já fez por nós. Você sabia que tem gente que se revolta contra Deus? Sabia? Mas o problema não é gente se revoltar contra Deus. O problema é crente revoltado contra Deus. Porque uma doença chegou, porque a escassez chegou, porque o desemprego chegou, porque o divórcio chegou, porque um filho morreu, uma filha morreu, porque o marido abandonou, porque a esposa saiu de casa. Então não quero mais saber de Jesus, então não quero mais saber da igreja. Queridos, nós devemos amá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, independente de qualquer circunstância dessa vida. Ele não me enganou e não te enganou. Ele disse que teríamos aflições,
mas que diante delas deveríamos ter bom ânimo. E me parece que, de certa forma, o Brasil está vivendo não aqueles dias, dos dias de Jesus, mas nós estamos com escassez por todos os lados. O amor minguou, o amor quase que desapareceu, e me parece que, profeticamente, há 2000 anos atrás, Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque ele estava anteriormente dizendo o seguinte, queridos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Fale para o teu irmão aí, não deixe o amor morrer em você. E o amor de Deus é Jesus. A revelação do amor de Deus se deu no ato dele enviar a Jesus, ou ele mesmo descer a essa terra. Sabe para quê, irmãos? Sofrer também. Sabe para quê, meus irmãos? Para do alto da cruz sentir sede e alguém molhar. E às vezes a nossa vida está tão mergulhada em problemas que ao invés de alguém, um amigo chegar e dar água a você, eles dão vinagre. Já passou por isso? A coisa estava ruim, mas a coisa pode ficar pior ainda do que está. E quando você pensava que estava tudo ruim, você finalmente descobre que o pior ainda está por vir. Queridos, nós temos um dever diante da sociedade e diante de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o dever de todo cristão. Em Lucas 20, versos 19 a 26, está escrito o seguinte: é-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados de sua resposta, calaram-se. Não vou me ater aos desdobramentos do discurso de Jesus e da resposta prática que deu, mas eu quero me ater à frase: dai, pois, a César o que é de... Quero alertar cada cristão ao cumprimento do seu dever. Aqueles que têm fome e sede de justiça devem ter vida honesta, íntegra. Não pode se envergonhar de absolutamente nada. O primeiro alerta, então, é a igreja. Romanos 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Sabemos que a igreja adquiriu uma série de isenções de impostos federais, estaduais e até municipais, graças a seu cunho sem fins lucrativos, mas a mesma funciona como uma empresa, com funcionários, entradas e saídas, dinheiro, compras e vendas de imóveis, investimentos em creches, escolas, hospitais, centro social, pagamentos de INSS e etc. Tudo isso precisa estar bem organizado, em pastas próprias, nos arquivos da igreja, assim como devem constar, para efeito de transparência financeira, toda e qualquer campanha, cantina, bazar e outros meios utilizados para levantar recursos para as finalidades que a igreja tem. E nós vamos andar assim, irmãos. Há movimento financeiro na igreja contabilizado, repassado à tesouraria, como entrada e saída, mas precisa ser contabilizado. Igreja deve andar com total transparência sobre tudo. E se tem uma coisa que faz uma igreja contribuir muito mais, se tem uma coisa que faz uma igreja se engajar muito mais na obra do Senhor, é o nível de transparência que ela tem com as suas contas.
Os responsáveis por isso, diretoria estatutária, equipe financeira, tesoureiros, conselho fiscal e conselho jurídico. Quando estivemos aqui, antes de até tomarmos posse, eu falei sobre 3 movimentos que a igreja tem. O primeiro movimento é esse aqui, a nave do templo. Da nave do templo, nós elegemos uma asa da igreja, o setor administrativo. E deste mesmo templo saem os ministérios da igreja, que é a outra asa da igreja. Então nós temos um avião, e avião não voa sem a nave, sem uma asa ou sem a outra asa. Para voar tem que ter as 3. E as 3 precisam honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Fome e sede de justiça com transparência. Para não sobrecarregar a equipe financeira, cada líder da nossa igreja deverá apresentar mensalmente entradas e saídas com os respectivos comprovantes, e estes devem constar no setor contábil da igreja. Uma igreja batista normalmente está bem fundamentada nos seus deveres e assim deve glorificar a Deus por estar em dia com César. 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Razão pela qual o evangelho está enxovalhado, envergonhado, sem poder de transformação, são os inúmeros escândalos na área financeira. Igreja Batista é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, autônoma, porém deve caminhar em dia com todos. É isenta de alguns impostos, como já disse, mas deve prestar contas de suas movimentações bancárias, ter um contador honesto. Como assim, pastor? Porque tem contador desonesto. Porque tem médicos desonestos. Porque tem pastores desonestos. Porque existem professores desonestos. Psicólogos desonestos. Igreja precisa estar cercada de homens e mulheres honestos, íntegros. E graças a Deus pela vida do nosso pastor Almir, que durante muitos anos, desde que eu me entendo por gente, o pastor Almir é contador da nossa igreja. Homem justo e honesto. Ter seus funcionários devidamente registrados, remunerados, direitos estabelecidos pela justiça, bem como todas as documentações dos bens em nome dela em dia. Não pode deixar de lado sua conduta reta, honrada e principalmente a sua função de luz do mundo e sal da terra. Esta é a igreja, coluna e esteio da verdade. O corpo de Cristo não tem jeitinho. O corpo de Cristo, perdoe-me a expressão, não tem maracutaia. O corpo de Cristo deve resplandecer o reino de Deus. Nós devemos ter fome e sede de justiça pela luz que a igreja vai irradiar por toda esta cidade, estado, Brasil e mundo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja está caminhando muito bem, mas nós vamos crescer muito mais. Não podemos abrir nenhum trabalho se estivermos devendo obrigações à justiça. Quem entendeu, diga amém. O segundo alerta aos membros da igreja. Quando Jesus e seus discípulos, Mateus 17, 24 a 27,
Mateus 17, 24 a 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, ou uma estáter, em algumas versões. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Além disso, temos o imposto de renda, cuja regra deve ser observada por cada pessoa remunerada pela igreja, pastores, secretários e outros ministros que amanhã farão parte do corpo desta igreja, que vai servir, alguns parcialmente, outros de forma integral. Além disso, temos o imposto de renda, cuja regra deve ser observada por cada pessoa remunerada pela igreja, ou na vida particular, a partir de uma renda fixa anual que ultrapasse R$ 28.123,91. Se é o seu caso, quem está obrigado a declarar? Quem recebeu no ano passado R$ 28.123,91 em rendimentos tributáveis, como salário, aluguel, pensão e etc. Esse valor equivale a R$ 2.343,66 por mês, excluindo o 13º, que tem contribuição própria. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Quem teve receita bruta em atividade rural acima de 140 mil. Quem teve ganho na venda de bens ou direitos. Quem realizou operações em bolsa de valores. Quem tem bens ou direitos acima de 300 mil. Estrangeiros que passaram a ter residência permanente no Brasil no ano passado. O cristão não está preocupado com o quanto César lhe levará, porque ele sabe que o seu Deus suprirá todas as suas necessidades. Ele não burla a lei, como fazem os ímpios, até porque estaria envergonhando Deus e ao Evangelho, sem contar na vergonha de ser até arrolado com os que se perdem. Filipenses 4,19 está escrito assim, irmãos: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A Bíblia, por meio de Paulo, afirma: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que se espera de mim e de você, irmãos, é que sejamos luz e não trevas. O que se espera de mim e de você, meu irmão, minha irmã, é que tenhamos fome e sede de justiça, a justiça que vem de cima, Jesus, para que então o que está em nós seja o Espírito dele, e o que está na nossa boca, a palavra dele, transforme todos aqueles que nos ouvirem, quando for necessário, porque só a tua vida e a sua conduta falarão muito mais alto do que 1000 palavras.
A preocupação de Paulo com o testemunho da igreja tinha ligação direta com o resultado que o evangelho alcançaria em cada província, povoado e reinos. Advertia severamente e exortava os crentes a viverem de maneira digna do evangelho de Cristo, sem falsidades, esquemas e negócios que não convinham a cidadãos salvos. Queremos, 2 Coríntios, capítulo 8, versos 20 a 21. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Que coisa linda, irmãos. Transparência total. Vida íntegra, reta, honesta. Se queremos que a nossa cidade melhore, melhoremos nós primeiro. Se queremos que haja paz na cidade, tenhamos paz primeiro entre nós. Meus irmãos, sexta-feira eu presenciei algo lindo aqui em nossa igreja. Aleluia! A EBF começou na quinta-feira, uma festa, coisa linda. Na sexta-feira, além da EBF, tinha o sopão. Aí eu vi uma coisa, irmãos, que nós vamos ver em todos os cantinhos da nossa igreja. Pessoal da sopa aqui, pessoal da EBF aqui. Daqui a pouco, irmãos, irmão Eduardo, misturou tudo. Ninguém sabia quem estava fazendo cachorro-quente e quem estava fazendo a sopa. E o melhor, irmãos, o povo cantando, celebrando, agradecendo, louvando e adorando. Isso que é a igreja, irmãos. Aleluia. Você pode dar um sorriso aí? Dá um sorriso. Essa é a igreja que a gente quer ver, irmãos. Gente ajudando. Acabou o papel, eu sei onde tem. Acabou, não tem fio. Vai chegar o fio. Ah, faltou isso assim. Não, vai rápido ali aqui na papelaria. Acabou isso assim, vai lá no mercado, vai rápido. Coisa linda, irmãos. Quantos mais querem viver isso aqui mais vezes? Hein? Isso que é a igreja, irmãos. Harmonia perene. Não apenas a nossa comunhão com Deus, o que mais causa tristeza e, de certa forma, irmãos, até pavor, é quando alguém diz assim: o que importa é o meu relacionamento com Deus. Você está enganado. Se você não estiver em harmonia com o teu próximo, Deus está distante de você. O que importa, irmãos, é nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e o Pai estará no meio de nós. É assim que é. Estamos cercados por todos os lados. Não podemos nos perder com os perdidos, como se ainda estivéssemos perdidos nas trevas. Quero deixar-lhes alguns conselhos práticos para a sua edificação. Em primeiro lugar, igreja, não fique alheia às leis vigentes no país. Igreja deve andar na frente. Igreja deve estar se atualizando sempre. Na convenção fiz um investimento pessoal e que vai servir a igreja, vai abençoar a igreja. Já deixei com o Miguel e vou orientá-los também a adquirir o livro Cristianismo e Direito, do pastor Gilberto. Lá no capítulo 6, ele trata de como blindar uma igreja. Mas não é blindar a igreja de um pastor não, irmãos. É blindar a igreja da justiça. Mas não é usando subterfúgios não, irmãos. É sabendo exatamente as implicações, as leis e como a igreja deve proceder
em cada uma das regras que regem a nossa nação. E eu já li esse item, é lindo, é maravilhoso, é bíblico, poderoso, edifica demais. Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Os governos que existem foram colocados por Deus. As pessoas que estão investidas de autoridade as têm por meio de Deus. Pastor, mas ele, ela, eles são corruptos. Está me dizendo nada. Eu tenho que cumprir o meu papel como cidadão. Eu tenho que fazer a minha parte, porque eu, cristão, reconheço que se tem alguém investido de autoridade numa cidade, esta pessoa foi colocada por Deus. E nós devemos cumprir o que a palavra nos ordena. Devemos o quê? Orar pelas nossas autoridades. Em segundo lugar, irmãos, cumpram honestamente seus deveres com todos. Escolha o caminho da honestidade quando for tratar com o seu próximo. Compra e venda de imóvel, compra e venda de carro, motos, até passarinho, que alguns cultivam, né? Não há problema nenhum nisso, irmãos. Tem um colega pastor que ele chegou na igreja uma vez com uma gaiola, com um passarinho lindo lá. Aí uma irmã falou assim: mas pastor, o senhor prendendo um passarinho? Aí ele disse para ela assim: se a senhora continuar falando, vou botar a senhora dentro dessa gaiola, vou mandar a senhora cantar para mim. Colossenses 3, 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 e 10. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Provérbios 11, 1 a 3. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. E por último, nesta manhã, abracem um novo rumo. Abracem um novo rumo. A maior doença do ser humano não é física, mas habita a alma e o espírito daqueles que não reconhecem suas culpas e transgressões. Augusto Nicodemos disse certa vez: o que separa o homem de Deus não é o pecado, mas a falta de confissão deles. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se retivermos a nossa confissão, se não colocarmos para fora, o pecado permanece sobre nós, e sobre nós a ira de Deus. E as consequências do pecado é distanciamento de Deus. Mas Deus continua no mesmo lugar, de braços abertos, esperando a cada um de nós. Somos nós quem nos afastamos. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se estivermos andando na contramão do cristianismo, nossas orações se tornam inoperantes. Mas se estivermos em paz com o mundo e em paz com Deus, a oração desse justo pode muito em seus efeitos. 2 Coríntios 4, 2 é o último verso, e vamos orar. Antes, rejeitamos as coisas
que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É isso, irmãos. Se a nossa consciência está em paz com os nossos deveres, nós encomendamos a nossa consciência a Deus e temos autoridade para caminhar nessa terra, falando: eu também tenho sede e fome de justiça. Andemos de dia, amemos as coisas de cima, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, alcance o vosso coração, a sua casa, a sua família, os seus negócios, e que você seja muito próspero, abençoado, abençoada. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pastor, até aqui eu andei errado. Até aqui eu estava caminhando de forma desonesta. Coloque isso diante de Deus. Até aqui, pastor, eu nunca chamei o contador, nunca fiz conta nenhuma. Do que eu recebo, não declaro nada, sou autônomo e por aí vai. Mas hoje eu entendi que eu tenho deveres a cumprir. Hoje eu entendi que a minha vida espiritual, ela só pode ser manifesta por uma vida no físico, no corpo, que seja íntegra, honesta e reta, prática. Cada um sabe aquilo que está diante da sua consciência. E da consciência, nenhum de nós escapa. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Que oportunidade maravilhosa o Senhor nos tem dado nesta manhã. Fome e sede de justiça. Mas não a nossa justiça. A justiça que vem de Deus por meio da fé, Jesus. E uma vez entendendo que a nossa fome e sede precisa ser das coisas que são de cima, nós queremos andar aqui embaixo também de um modo digno do Teu Evangelho. Porque nós entendemos que a igreja é o corpo vivo de Cristo. E em Cristo não há trevas nenhumas. Em Cristo não há dolo, engano, mentira. Em Cristo há paz, harmonia e vida. E nós estamos em Cristo. Mas precisamos lançar fora da nossa vida aquele caráter que ainda não está formado, totalmente formado em Cristo, que ainda manipula, que ainda engana, que ainda usa de subterfúgios, que ainda sai pela tangente, que ainda tenta dar um jeitinho. Ah, Senhor, livra-nos. Porque a palavra não é apenas para aqueles que as ouvem, mas também para aqueles que ministram. E eu me coloco, Pai, diante do Senhor, exatamente como salmista. Vê se há em mim algum caminho mau e não me deixe lá, mas me guie pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Que esta seja a nossa oração nesta manhã, que esta seja a oração da igreja na asa administrativa, que esta seja a oração da Tua igreja na asa das bases e ministérios dela, que esta seja a oração da Tua igreja nesta nave, neste templo. Leva-nos em paz até os nossos lares,
debaixo da sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te